Minutos, vamos dar mais uma pausa no acompanhamento aí da CPI da Covid. Nós estamos em contato com o Luciano Rostanho, que é estrategista-chefe do Banco Mizuho, economista. Luciano, boa tarde. Boa tarde. Bom, Luciano, hoje nós tivemos a divulgação do relatório trimestral de inflação pelo Banco Central e isso vai ajudando a balizar aí as expectativas do mercado financeiro em relação à política de juros, né? O mercado espera uma inflação maior e o Banco Central está projetando uma inflação mais alta para o final deste ano. Não chegou ainda no percentual médio do mercado financeiro, mas fala em 5,8%. Anunciou também uma revisão do crescimento da economia para 4,6%, abaixo da média do mercado, que já fala em mais de 5% de expansão. Mas colocou aí várias preocupações com relação à inflação e é essa situação que está colocada mesmo, né? Sim, e é por isso que o Banco Central está subindo a taxa de juros ao ritmo de 75 pontos e deixou a porta aberta para eventualmente elevar a um ritmo ainda mais forte na próxima reunião em agosto. Preocupação da autoridade monetária é de que uma inflação mais alta este ano possa contaminar as expectativas de inflação para o ano que vem e, com isso, elevar a inflação estrutural do país. Agora, o Banco Central está prevendo a inflação em 8,5% no acumulado em 12 meses no mês de agosto, né? Tem uma estimativa de inflação ainda rodando num patamar elevado e tem uma grande preocupação com a crise hídrica, né? Porque a gente vai ter mais aumento de energia. Sim, o Brasil está passando por diversos choques, né, seguidos. Primeiro, a gente teve um choque de preço de alimentos no final do ano passado. Depois, em março, tivemos um choque de preço de gasolina, de combustíveis, por causa do aumento do preço do petróleo no mercado internacional. E agora, mais recentemente, estamos tendo aí um choque no preço de energia elétrica no país, né? Então, essa crise hídrica trouxe um choque, novo choque, que fez com que a inflação atingisse esses patamares preocupantes. Vale ressaltar que também há um efeito base de comparação, né? Abril e maio do ano passado houve deflação por causa das medidas de distanciamento social, as medidas para conter a contaminação do coronavírus no país. Então, isso também eleva a inflação na base anual este ano, mas que tende a se tornar favorável mais no final do ano. Agora, Luciano, qual que é a tua previsão em relação à Selic, que o mercado está falando muito em 1% de aumento em agosto, na reunião do Copom, fechando este ano, aí as projeções estão indo de 6,5% a 7,5%. Eu acredito 6,5% no final do ciclo. Eu acredito que um juro real de 3% é um juro neutro, ou seja, seria suficiente para acomodar as pressões inflacionárias para frente, ou evitar que haja novas pressões inflacionárias para frente, e até pela postura bastante rigorosa do Banco Central de estar elevando os juros a um ritmo de 75 pontos, e que eu acho também bem possível que possa elevar novamente, na próxima reunião, acelerar esse ritmo para 100 pontos, já que no curto prazo a inflação tende a ficar ainda pressionada, assim como o próprio Banco Central está prevendo, mas eu acho que, em linhas gerais, o Banco Central está fazendo um bom trabalho e que deve colocar a inflação de volta numa trajetória da meta no ano que vem. Agora, Luciano, você citou um dos choques que nós tivemos, que foi a questão do aumento dos preços dos combustíveis. Naquele momento, nós tivemos, inclusive, a troca de comando da Petrobras e, mais do que isso, o anúncio de uma redução da tributação sobre diesel, sobre gás de cozinha. O presidente Bolsonaro estava preocupado naquele momento e ontem nós tivemos a aprovação pela Câmara da medida provisória que compensa, né, essa perda de arrecadação que o governo teve com essas medidas, que tentavam conter um dos choques de preços que nós tivemos. E uma das medidas aí de maior alcance é a contribuição social sobre o lucro líquido das instituições financeiras. E aí a gente tem essa combinação desse momento de previsão de elevação maior dos juros básicos, né, isso tem impacto em custo do crédito, e aí as instituições com uma carga tributária maior, pelo menos até o final deste ano. Você acha que isso pode ter alguma repercussão também em relação ao custo do crédito, demanda? Como é que você vê o sistema financeiro absorvendo esse aumento de tributo? Muito provavelmente deve ter algum repasse para o crédito, né, desse aumento dessa alíquota. Então, é de fato um momento
ruim para poder fazer isso, já que a economia ainda está se recuperando da crise do coronavírus, né? A gente também nem atingiu os patamares pré-crise de 2015, 2016, né? Então, a economia realmente ainda precisa avançar bastante para voltar a ter aquele vigor que a gente já viu no passado, com a taxa de desemprego mais baixa e tudo mais. Mas o problema é que o crédito é muito concentrado no país, né, e isso acaba favorecendo aí o encarecimento desse canal aí de expansão da atividade econômica. E fica exatamente essa preocupação também em relação à elevação da taxa básica de juros, que a gente viu até o próprio Banco Central cogitando a possibilidade de a crise hídrica também ter algum impacto sobre a atividade econômica. Aí não foi tanto no relatório trimestral da inflação, mas na ata da reunião do Copom. E tem a questão da pandemia, que nós estamos longe de um controle ainda, e o próprio Copom falou da questão de variantes do vírus, que podem ainda manter a pandemia num nível alto de contágio, atrapalhando a atividade. Qual a tua expectativa por aí? É um cenário ainda que há bastantes riscos no horizonte, né? Então o Banco Central realmente está num momento difícil, né? Tendo que lidar com essa alta de preços, ao mesmo tempo que ainda há bastante riscos no horizonte, mas o que a gente tem no momento é que a economia está ganhando força e a inflação também está subindo. Então ele precisa agir para evitar que haja uma desancoragem das expectativas de inflação que prejudicaria o crescimento econômico no médio e longo prazo. A boa notícia que nós temos em relação a essa questão da inflação é que o dólar continua caindo. O dólar agora está em R$ 4,91, talvez testando, já perto de testar a faixa dos R$ 4,90, conseguiu romper o piso dos R$ 5,00, e o dólar teve muita implicação aí no comportamento da inflação, especialmente no ano passado. Já tinha aumento de preços no exterior, aí ele era repassado aqui para o Brasil em dólares, com um dólar mais alto ainda, e isso tem relação com a queda dos juros, e temos a bolsa em alta. Hoje, especificamente, porque você vê a que você atribui esse movimento favorável do mercado? Olha, é justamente um Banco Central comprometido em colocar a inflação de volta na trajetória de metas no ano que vem. Também a melhora do crescimento econômico aliviou um pouco as contas do governo, né, as preocupações com a insustentabilidade das contas públicas. Então isso acabou favorecendo aí a apreciação do real, né? O diferencial de juros do país com economias desenvolvidas aumentou, e isso aumentou a atratividade da moeda brasileira. Então, esse é parte do mecanismo de controle de inflação, né? O Banco Central aumenta juros, isso aumenta a atratividade da moeda, que gera a sua apreciação e, consequentemente, favorece um arrefecimento das pressões inflacionárias mais à frente. O que atrapalha é se houver aumento, antecipação aí de ajuste dos juros, da política monetária lá do Banco Central nos Estados Unidos. Hoje o mercado está muito de olho nos integrantes aí do FED, dirigentes que estão falando ao longo do dia, buscando aí algum indício de que possa haver essa antecipação, né? Sim, os últimos dados, os dados de ontem e de hoje, vieram um pouco mais a menos lá nos Estados Unidos e, consequentemente, reduziu as preocupações de um eventual superaquecimento da economia americana, que levaria, então, o Banco Central por lá a antecipar um movimento de alta de juros. Então, por isso também a gente está vendo aí o real testando esse patamar de 4,90. Então, eu falava do movimento positivo, bolsa sobe 0,72%, em princípio a bolsa não convive bem com juros mais altos, mas a gente ainda tem aí uma correção longa pela frente dos juros, até chegar num nível que possa atrapalhar a bolsa, né? Sim, não é impensável hoje uma taxa de juros de 2 dígitos, como a gente viu no passado, né? Então, há um novo mix de política econômica que está permitindo que, mesmo que o Banco Central tenha que subir a taxa de juros, que ela vá se estacionar em algum momento num patamar bem abaixo do que a gente já viu no passado no país. Então, isso ajuda a criar um ambiente mais positivo
para a atividade econômica. Agora, para fecharmos, Luciano, nesse ambiente todo de incertezas, você acha que tem condição de o dólar testar novos pisos? Ele está correndo agora, a queda é de mais de 1%, chegar à faixa abaixo dos 4,90? Eu acredito que sim. Eu acho que a gente vai ter ainda um período de apreciação do real, já que a expectativa é justamente do Banco Central continuar subindo os juros, né? E lá nos Estados Unidos, a expectativa de alta de juros é só para 2023. Então, tem esse canal aí, esse vetor, melhor dizendo, que favorece novas apreciações da moeda brasileira. Mas há riscos também no horizonte, como a gente aqui destacou, né, que sugere que também não deve passar muito além dos atuais patamares. Então, eu acredito que o dólar deve fechar 4,85 no final do ano. Então, pode ser, sim, eu acredito que vá romper essa barreira de 4,90, mas não deve ir muito além disso. Então, ouvimos o Luciano Rostanho, que é economista e estrategista-chefe do Banco Mizuho. Luciano, muito obrigada. Uma boa tarde. Boa tarde, obrigado.